Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um ponto da palavra que o Senhor nos mostra no Evangelho reportado por Lucas, Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, reportado por Lucas. No capítulo 17. Nós vamos começar a leitura no verso 11 até o final do capítulo. Lucas 17, iniciando no verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la-á.
Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Lucas aqui relata 2 fatos principais. O primeiro deste grupo de leprosos que tiveram encontro com Cristo. E no segundo parágrafo, Jesus respondendo à pergunta que foi feita, irmãos, pelos fariseus, de quando seria o fim, quando seria o reino de Deus. E Jesus fez uma explicação aqui, muito importante, irmãos, sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Que o reino de Deus, ele tinha trazido o anúncio, o evangelho, já portava consigo, já trazia o reino de Deus, e já estava entre eles, e está entre nós. Bem-aventurado quem recebe o reino de Deus na obediência, guardando a palavra, entrará no reino dos céus. E aí ele explicou agora o início do reino dos céus, o Filho do Homem na sua vinda, que virá com grande glória e poder. Então vai acontecer também, mas vai ter o seu tempo. Importa que ele seja reprovado por esta geração, e importa que ele sofra muito, mas chegará o dia em que iniciará. Os que aceitaram o reino de Deus entrarão no reino da glória dos céus para viver a vida eterna. E este dia será um dia de grande glória, como o esplendor de um relâmpago que ilumina de uma extremidade a outra da abóboda aparente da terra, do oriente ao ocidente. Assim será. E foi uma explicação, irmãos, maravilhosa, porque realmente a volta do Senhor será com grande poder, com grande glória, com muita majestade. Ele veio quando nasceu lá na manjedoura em Belém, como servo, veio como um rebento, uma raiz que brota numa terra seca. Foi humilde como um cordeiro, sofreu tudo o que nós conhecemos pelas Escrituras e morreu morte de cruz. Mas agora, quando ele vier como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele virá num trono branco e resplandecente, e virá como Senhor eterno dos vivos e dos mortos, e julgará, irmãos. Então ele disse: mas antes que venha este grande dia, cuidado, muitos enganadores aparecerão, muitos dirão que é o Cristo, que é o Messias. Mas não vades, não os sigais, guardem a palavra e esperem, porque neste dia a grandeza do poder do Todo-Poderoso se manifestará em Cristo. Então disse: mas antes desses dias, assim como aconteceu em duas ocasiões, perto do dilúvio, e nos dias próximos também, a destruição de Sodoma e Gomorra, assim vai ser os dias que antecedem o dia
da volta do Filho do Homem com glória. Viviam a vida comendo, bebendo, usufruindo de toda sorte de carnalidade, vaidade e pecado. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festa, mas o dia do dilúvio estava chegando. E poucos, isto é, 8 almas, se salvaram no dilúvio. E a maioria rindo de Noé e descrendo, não dando crédito, pereceram. Também em Sodoma e Gomorra, viviam uma vida dissoluta e queriam apenas o que o mundo oferece. Mas quando choveu fogo e enxofre, já não havia mais tempo de arrependimento. E ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, irmãos, já estava fora da cidade, já estava salva, porque Deus mandou 2 anjos, e cada anjo tinha dado a mão a das 4 pessoas que se salvaram. Irmãos, pois foi Ló e a mulher e 2 filhas, e os anjos de alguma forma levavam, carregando, vamos, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, irmãos, quando ouviu por certo o estrondo, ou percebeu, porque mesmo que um relâmpago, um clarão ocorra às nossas costas, nós percebemos o clarão, o brilho, e naquele momento ela não resistiu e olhou para trás. Por que olhou, irmão? Não sabemos. Podemos aventar muitas hipóteses, ou pertences dela, que ela tinha o coração naquilo, como joias, roupas, etc. Ou enfim, irmão, alguma coisa que o seu coração estava ligado lá, foi mais forte do que o pedido dos anjos para não olhar para trás. E ela olhou, e imediatamente foi ali petrificada, irmãos. A Bíblia diz, se transformou numa estátua de sal, mas existiam ali, irmãos, petrificações. Na verdade, o que ocorreu foi um fenômeno de destruição permitida por Deus, e os anjos não pararam e não deixaram as filhas ficarem, nem o marido. Continuou dizendo: vamos, não olhe para trás, vamos para frente, marcha, vamos avante, glória ao nome do Senhor. Irmãos, quantas palavras ouvimos, sempre nos animando, nos encorajando e nos dando ordem: marcha, irmão, não olha para o mundo, não olha para trás, olha para frente, olha para o autor e o consumador da nossa fé. E como anjos a palavra também pegam nas nossas mãos, irmão, e vai nos levando avante. E o Senhor Jesus fez esta advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. E nesta noite está aqui a palavra. Estamos aqui num pequeno grupo, mas alguém entre nós, irmão, cuidado, alguém lembrando ou querendo olhar para trás, para o mundo, para o pecado, não olhe para trás, vamos avante. Lutas existem e outras virão, mas a mão do Senhor está pega nas nossas mãos, irmão, pela palavra, pela virtude, pela fé, pela força que vem do alto, para nós continuarmos a nossa marcha. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor fez algumas comparações, inclusive, irmãos, aqui interessante, o verso 31 e o verso, salvo erro, 34, irmão. Um diz assim: naquele dia 2 estarão, quem estiver no telhado, quem estiver no campo, tal, não volte, não desça, não pegue algum pertence que ficou em casa, porque não vai dar tempo. E no verso 34, eu vos digo, naquela noite, duas estarão dormindo,
como está escrito aqui, irmão, naquela noite estarão dois dormindo numa mesma cama, um será tomado, outro será deixado. Irmãos, ao longo dos séculos, isto aqui ficou um tanto difícil de ser compreendido pelos que liam, pelos que se deparavam com isto. Como que o Senhor fala que vai ser de dia e dali a pouco fala que vai ser de noite? Mas, irmãos, hoje nós sabemos perfeitamente bem, os irmãos que têm familiares no Japão ou em outras nações de fuso horário bem diferente do nosso, que tem hora que não podemos ligar. Por quê? Nessa hora estão dormindo, é noite lá. Então nós entendemos por isto, irmão, que o Senhor virá com poder e grande glória. Será um número de anjos, irmão, tão grande, que quem ler 5 de Apocalipse vai encontrar que o número dos anjos de Deus, irmão, são milhares de milhares. Até aí dá para a gente alcançar essa multiplicação de milhares, mas em seguida diz, e milhões de milhões, sabendo que 1 bilhão é 1.000 milhões, irmão, mas imagina milhões de milhões. Já pelo menos a minha mente, e acho que a mente humana fica sem poder compreender este número, mas é um número maravilhoso, glorioso, potentíssimo, e eles rodearão o globo da terra, irmão. Será momento que está amanhecendo, momento que está anoitecendo, algum lugar meio-dia, algum lugar meia-noite, não importa, todos os olhos verão, todo ouvido ouvirá o rumor. Glória ao nome do Senhor. Será um dia de grande glória, qual nunca houve na terra, mas será um dia de tristeza e pranto para aquele que ficar, irmão, que for deixado. Como diz aqui a palavra, um será tomado, outro será deixado. Quem vai ser tomado? Quem procurou servir a Deus, irmão? Quem deu valor ao sangue de Cristo derramado na cruz? Quem ficará? Quem riu? Quem falou do papel aceita tudo? É bobagem na igreja, é bobagem ser crente. Este vai ficar, irmão. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele que buscou a misericórdia, ainda que com fraqueza, ainda que tendo defeitos e fracassou em algum tempo, mas voltou com humildade, arrependimento sincero diante do Senhor. Senhor, guarda a minha alma da volta do teu filho, Senhor. Lembra-te por piedade de mim, tem misericórdia de mim. Irmão, está escrito na palavra, naquele dia aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. E Paulo fala isto em Romanos 10, salvo erro. Ele diz, naquele dia, quem gritar, quem clamar pelo nome Senhor Jesus, vai ser salvo. Então, alguém pode dizer, tá bem, um homem pode viver uma vida dissoluta, se naquele dia, naquela hora, ele clamar o nome do Senhor, vai ser salvo. Mas Paulo explica, como alguém vai clamar o nome daquele em quem não creu? Não vai ter força, irmão, vai ficar mudo como aquele que entrou na sala do banquete sem veste nupcial. Glória ao nome do Senhor. Quando o rei chegou perto, como é que você entrou aqui? Ele que tinha convencido todo mundo na portaria que a roupa dele estava boa, que não precisava, como os mendigos, os andarilhos, os que estavam pelas arrabaldes da cidade, que se banharam, se barbearam e se trocaram pondo veste nupcial, ele por certo convenceu, eu não preciso, do jeito que estou está bem, a minha roupa está boa, mas diante do rei ele ficou mudo. Então, irmão, quem creu em Cristo, quem o serviu, quem andou com ele, glória ao nome do Senhor. Assim como a parábola das virgens, que também chegaram depois, irmão, as portas estavam fechadas e clamaram, e o Senhor veio até a porta e olhou, falou, eu não vos conheço. As outras ele conhecia, porque andaram o percurso
daquela comemoração que se fazia no casamento da época. Então alguém, por certo, na noite, num tropeço, o Senhor estendeu a mão e via no claro daquela lâmpada, que na verdade era uma lamparina, o Senhor viu o rosto dela e continuavam andando, as prudentes. Mais adiante alguém clamou, o Senhor olhou, a luz iluminou, viu o rosto. Era conhecida da luta, da dor, da oração, do clamor, da lágrima. Mas as outras que dormiram, irmão, depois foram procurar azeite. O Senhor iluminou e olhou: não vos conheço. Irmão, nesta tua prova, nesta tua luta, nesta tua angústia, na tua lágrima, irmã, você é conhecida do Senhor. Cada oração, seja no meio da noite, na madrugada, no meio do dia, a hora que a irmã dobrou o joelho para orar, numa aflição, numa angústia, foi mais uma olhada que o Senhor deu no teu rosto: esta é minha serva, este é meu servo. Glória ao nome do Senhor. As lutas, as angústias e provas nos tornam mais amigo e mais conhecido do Senhor. Então, irmãos, alguém perguntou: mas como vai ser isto? Como é que é possível este encontro, que um vai ser tomado, o outro será deixado? O Senhor deu um pequeno exemplo. As águias, os animais carnívoros como os abutres, urubus nossos aqui, irmão, ninguém precisa contar para eles onde está o cadáver, no meio de um campo, de uma mata, enfim, irmão, de qualquer lugar onde um animalzinho está ali morto, vem do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, se juntam ali as águias. Aquele que é do Senhor, isso foi uma metáfora, uma comparação, mas aquele que é do Senhor pode estar lá na Amazônia, pode estar nos campos do Cerrado do Brasil Central, pode estar onde estiver, sozinho de crente, vai ser tomado e levado para a vida eterna. Irmãos, lembremos da mulher de Ló. Você tem alguém olhando para trás? Esta palavra hoje é um chacoalhão da mão do anjo na tua mão. Esta palavra é como um anjo na tua vida, é enviada, é mensageira. E neste ponto dos 10 leprosos, irmãos, o leproso era uma situação difícil no tempo antigo, lá no Velho Testamento, nos dias de Cristo também. Eles eram segregados, isolados, não podiam viver na comunidade, tinha que deixar, se era casado, esposa e filhos, se era jovem, deixar pai e mãe, e viver fora dos muros da cidade, fora da aldeia. E assim, irmãos, os leprosos procuravam viver entre eles, porque viviam fora da comunidade. E eles tinham por obrigação, quando estivessem se deslocando de uma aldeia para outra e encontrassem pessoas que vinham caminhando, eles gritavam de longe: sou leproso! E paravam num canto da estrada, e as pessoas passavam ao largo, porque a pele era doente, irmão, em putrefação, perdoa, não quero entrar em detalhes disto, mas era uma coisa terrível, a parte mole, os lóbulos auriculares caíam, parte do nariz, unha e assim por diante, mau cheiro. Então, e eles, se não dissessem sou leproso, poderiam pegar pena de morte. Por isso esses 10 tinham ouvido falar de Jesus, e pararam de longe, e gritaram, dando o alerta que eram leprosos. Mas em seguida fizeram um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, irmãos, o Senhor disse para eles: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Irmão, nesta pequena frase tem aqui implícito muita coisa.
que eles leprosos sabiam. E quem conhece as Escrituras ou lê a Bíblia, por isso é maravilhoso ler as Escrituras, ler a Bíblia, conhecer, vai ver ao longo das Escrituras todas as histórias dos leprosos, e também na lei, no Levítico, qual era o tratamento com o leproso, porque o leproso podia ser curado por um milagre, por uma reação orgânica. A pessoa um pouco forte, com saúde, pegava a lepra, mas superava. Então tinha que se apresentar ao sacerdote. Os sacerdotes tinham controle de tudo, e o sacerdote examinava do alto da cabeça até a planta dos pés da pessoa, e constatando que não tinha mais lepra, era feito ali uma celebração importante, irmão, e depois era dado com pergaminho, um libelo ali, irmãos, que livrava, e ele podia voltar à vida social, podia voltar, irmãos, à sua família. Então todo leproso, o que mais sonhava era um dia comparecer perante um sacerdote e dizer para ele: pode me examinar, a lepra me deixou, eu estou limpo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor falou isto para eles: ide, apresentai-vos ao sacerdote, eles entenderam, ele é o Cristo, ele liberta, e ele está mandando nós irmos, vamos. E começaram a ir, e começaram a ver, irmão, que a pele estava renovando e sarando, e eles ficaram contentes, e por certo, quanto antes queriam se apresentar ao sacerdote. E aqueles que se apresentavam, o sacerdote fazia uma celebração maravilhosa, irmãos. Pegava uma bacia feita de barro, um vaso de barro, punha água, pegava 2 pombinhos, um casal, 2 pombinhas, enfim, e ali naquela água, com um pedaço de pau de cedro, com um chumaço de isope que servia como um pincel, e com carmesim que ajudava a tingir a água de vermelho, mas cortava o pescoço de uma das avezinhas e derramava todo o sangue na água, e pegava outra pombinha viva e mergulhava naquela água com sangue carmesim, e abria a mão. Era fora do arraial, fora da cidade essa cerimônia. Abria a mão, a pombinha voava livre, e ele falava para o ex-leproso, pegava aquele pau de cedro, pegava o isope, molhava na água com sangue, aspergia nele algumas vezes, tinha outras partes da celebração, mas dizia para o leproso: assim como a pombinha viva voou livre, você é livre. Tinha a alforria dada por Deus, tinha o perdão, voltava à sociedade, glória ao nome do Senhor. Então eles, na mente deles, corriam: vai acontecer isto comigo, o sacerdote vai me chamar, vai me examinar, vai pegar as pombinhas, vai degolar uma, vai segurar a outra, vai mergulhar na água com sangue, vai soltar e vai me livrar. Glória ao nome do Senhor. Mas um daqueles disse: mas nós não agradecemos quem nos libertou, estamos livres já. Isso do sacerdote é ponto pacífico, vai acontecer mesmo. Mas e aquele que nos libertou? Vamos dar glória a Deus e agradecer a Ele. Mas, irmão, não convenceu os 9. Os 9 continuaram correndo rumo à cidade que tinha o sacerdócio. Mas um deles, que já não era mais leproso, não precisava ficar longe gritando: não chega perto de mim que sou leproso. Ele podia chegar perto de Cristo agora, não era mais leproso. E ele chegou pertinho, e chegou aos pés do Senhor, e abraçou os pés do Senhor, de rosto em terra, e por certo chorando, ele dava glória a Deus. E Jesus estava com uma grande multidão, e ele então disse para a multidão: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem viesse dar glória a Deus, a não ser esse samaritano, que os judeus tinham bronca dos samaritanos, irmão. E aí aconteceu o segundo milagre, muito maior do que o primeiro com os 10. Esse segundo só com 1.
O Senhor deu a mão a ele e falou: levanta-te, a tua fé te salvou. Você está salvo, Pai. A lepra da carne tinha sido curada, mas agora a lepra da alma foi curada. Cristo, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. E disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Então foram 10 libertos da lepra da carne, um liberto da carne e da alma. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é a palavra. Aqui estão, irmãos, aqueles que fazem a parte daquele um. Nós estamos sempre aos pés do Senhor. Reconhecemos a obra de libertação, reconhecemos o amor do Senhor na nossa vida, e conosco também se cumpre, irmão, aquela celebração do sacerdote, porque na verdade o Senhor Jesus se fez homem. Ele veio fazer par conosco. Era mais um homem, filho do homem, mais um homem. Assim como 2 rolinhas, 2 pombinhas. Nós não sabemos quem é macho, quem é fêmea, não ser especialista. Não sabemos se são 2 machinhos, 2 fêmeazinhas. É um par, é um par. Jesus veio fazer par conosco. Ele desceu a esta terra. Ele se humilhou e tomou a forma humana. Só que ele foi a pombinha que derramou o sangue. Salamai, aleluia, glória a Deus. Ele derramou o seu sangue nas águas, na multidão, na humanidade. Cada um de nós individualmente, um dia passamos pelas águas do batismo e a nossa alma voou solta e livre da lepra do pecado. Glória ao nome do Senhor. E no dia da volta de Cristo, daquela volta gloriosa que no parágrafo seguinte Lucas relatou, naquele dia, irmão, como a pombinha viva e livre voou, a igreja voará nos ares ao encontro de Cristo, e será a eternidade em glória no reino da glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Não saia da conta do 1, não aumente o número dos 9, a multidão foge, quer a vida humana, quer o que a terra e o mundo oferece, quer o que a carne gosta, mas o que se volta para Cristo, ele recebe o segundo milagre. A tua fé te salvou, vai em paz. É a palavra, Deus seja louvado.